E com isso, começamos aqui o Granada Cast, o podcast que muitas vezes é voltado para o YouTube, mas que também às vezes traz entrevistas bacanas, entrevistas legais, entrevistas que a galera anseia por elas, e hoje é uma das mais esperadas de todo o ano. Nós estamos aqui hoje com o Tommy, estamos com o William, dois dos três GMs do Wakanda Huskies. Infelizmente, o Lucas não pôde participar, teve problemas pessoais. A gente entende, sabe, cada um tem suas necessidades aí na vida, né? Existe uma outra vida além do fantasy, embora às vezes não pareça. Vamos conhecer um pouco dos dois. E aí, Tommy, você que já é da casa, tudo bem? Fala, Eli, tudo bem? Tudo certo, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo esse podcast. Você tem mandado a mídia pro pessoal, Tommy? Toda santa vez. Aqui o pessoal acompanha o nosso Incendiando a Liga, todo o material que o Doug faz, então aqui o pessoal tem acesso a todo esse conteúdo maravilhoso e rico que a gente tem. Ótimo, ótimo. E nós estamos aí com uma pessoa nova, né? Que todos vocês queriam conhecer. Senhor William, o alemão? É isso aí, rapaziada. Prazer estar participando do podcast. Dizer que foi muito legal participar dessa liga. Junto da franquia Wakanda Huskies. E aí, William, o que você faz na Alemanha? Primeira pergunta. Eu mudei para a Alemanha a trabalho. Eu sou engenheiro e trabalhava numa empresa alemã no Brasil e mudei para a sede aqui na Alemanha. Entendi. A gente estranhou que na liga, quando alguém faz uma... Tipo assim, quando espera o waiver acontecer para depois fazer uma movimentação, a gente fala que a pessoa foi correr. Porque uma vez a galera me perguntou a data da waiver, eu falei que não sabia, só que eu acordava 4 horas da manhã para dar uma corridinha. Aí quando eu acordei, o waiver rolou, eu peguei e fiz, tá ligado? Aí até hoje a galera fala que fez o waiver, adicionou na free agency. Depois que a waiver rolou, o cara foi correr, foi fazer o card matinal, mas aí o Tom explicou que você mora na Alemanha. Exatamente, para mim o horário é tranquilo. Vocês têm que acordar de madrugada para fazer essa pescagem, né? Eu tô trabalhando já. Rapaz, pode falar, E eu Tom. sofri com isso em outras ligas, né? Agora eu tenho a meu favor, eu tenho o William aqui no meu time. Pior que agora mudou o horário lá, agora é 5 da matina, meu. Puta que pariu. Bom. Pô, mas dá pra mudar isso aí, né? Vocês podem mudar o horário se vocês quiserem. Dá pra deixar, fazer customizer, né? Já tá em discussão já lá na nossa comissão para mudar para a temporada que vem. Para essa, eu acho que tá muito cedo ainda, a galera tá acostumada com esse horário, mas para 2023 pode ser que tenha uma mudança nesse sentido. Pô, não dá ideia não, William. A gente tá perdendo uma vantagem que a gente tem competitiva aqui, pô. Bom, eu vou endereçar o elefante na sala. Eu acredito que é uma pergunta que todo mundo queria fazer para vocês. Felizmente o Lucas não está aí também para poder responder essa pergunta. Que é como é que é dividido são divididas, né, as funções aí no Wakanda? Cara, acho que assim, antes de eu entrar até nesse ponto de como que é dividida a atuação aqui, falar um pouquinho de como que a gente se conheceu, né? Então eu, o Will e o Lucas, nós participamos de 2 ligas aqui, e nessas 2 ligas nós somos pessoas mais ativas que tem nós 3 somos os mais ativos que tem nessas 2 ligas, né? E cada um com sua característica. Então, eu sou uma pessoa que eu confio muito nos meus sentimentos, confio bastante no que eu imagino, que é o certo, que é o errado, então eu vou muito ali no estilo Renato Gaúcho, de fazer a gestão, né? O Will, ele é uma pessoa que é a mais estudiosa, entre os 3 é o mais que mais lê, mais acompanha os números, ele é o nosso Guardiola aqui, assim. E o Lucas, ele é um cara que ele é um meio termo. Então, assim, ele estuda bastante, mas ele também confia bastante nos sentimentos dele, no que ele imagina, nas convicções dele também aqui, né? Então ele faz esse meio termo aqui entre os estudos e a boleiragem. Então aqui entre nós 3 ele acaba sendo até o ponderador, de quando a gente está seguindo aqui uma linha de raciocínio. E a nossa divisão ali basicamente eu faço o papel de GM do time,
Então eu faço front, estou ali em negociações com vocês no grupo, me exponho, faço toda essa parte. Também interfiro, obviamente, né, aqui no nossa decisão de movimentações. O Will aqui, ele é nosso head coach, então o time está todo na mão dele. A gente confia bastante no trabalho do Will, o que ele decidir ali tem um peso muito grande no nosso time. E o Lucas, como eu falei, ele acaba sendo ali ajudando nos dois sentidos, né? Então ele está ali muito próximo do time também, com levantamento, com números, com sensações. Então ele faz ali o divisor de águas. Não sei se você concorda, Will, quer complementar de alguma forma? Não, legal. A gente até, quando a gente recebeu o convite para a Liga, a gente tinha pensado num formato diferente, mas acabou se ajustando de acordo com o que cada um tem de qualidade. Eu acompanho muitos podcasts de fantasy e muitos artigos, principalmente do Fantasy Pros e do Fantasy Footballers. E daí que a gente combinou que eu vou mais ou menos lidando com a escalação e waiver, pescando essas promessas aí. Entendi. A gente percebeu mesmo, William, que você é o cara que é assim, que é mais ativo no Sleeper, no aplicativo. Inclusive, já até trocou ideia com algumas pessoas lá no chat do Sleeper e tal. Então, você é essa pessoa que fica responsável ali, então, por administrar o time, podemos dizer assim. É, bem por aí. Entendi. Cara, e como aqui, além de ser uma entrevista para conhecer vocês, é um programa galhofa, um programa de insultos, muitas vezes. Espero que não levem para o coração. Antes, antes da entrevista, bastante tempinho atrás, eu pedi para alguns integrantes mandarem perguntas para vocês ou algumas afirmações. Queria que vocês comentassem sobre elas. Eu vou puxar a primeira aqui. Vai ser anônimo, tá? A primeira delas é: o William é o dono do time. Tommy só tá no grupo porque é a pessoa com maiores habilidades interpessoais. E aí, Tommy, o que você acha dessa afirmação? Eu discordo completamente, e quem falou foi completamente leviano em suas palavras, inclusive. Foi o que o Will falou aqui, assim, cada um tem uma característica. E quando a gente começou, a gente recebeu a proposta de entrar na Liga, eu falei que eu recebi a proposta pessoalmente, né? Eu falei assim, olha, eu não vou conseguir, sozinho eu não vou conseguir dar a atenção que essa Liga merece. E aí quando eu levei para os dois, eu falei assim, cara, nós três estamos na mesma situação. Então os três ferrados com o trabalho, os três com criança pequena em casa. A gente sabe que então, assim, já que sozinho a gente não conseguiria, por que a gente não une as forças? E aí cada um entra com a sua qualidade e com o que mais conhece, e aí os três juntos conseguiremos dar a atenção devida que essa liga merece, que essa liga é maravilhosa. Então, eu contribuo bastante com o conhecimento que eu tenho, como eu falei. Nenhuma decisão que a gente toma de negociação, de waiver, a gente dá um pouco mais de liberdade, mas ainda assim a gente vê bem quem que a gente vai dropar ou não. Mas nenhuma decisão nessa liga é tomada de forma individual. Alguém vai lá e simplesmente faz. Então, toda negociação, tudo que a gente faz, toda movimentação é decidido em conjunto. E o fato de a gente estar em três também facilita bastante isso. Porque quando a gente tem 2 votos, então a decisão está tomada. O terceiro ele acaba só acatando. Então tiveram algumas decisões que eu fui a favor, algumas decisões que eu fui contra, mas no final a gente sempre concorda democraticamente o que a gente vai fazer. E aí, William, alguma coisa a complementar? É meio óbvio, né? O cara que falou isso aí não entende nada de esporte. Pô, você tem um cara que é o GM, você tem um cara que é o head coach. Se o head coach não tiver liberdade para mexer numa peça ou outra, ainda mais esses jogador ruim que a gente tem para dropar, aí tá querendo criar fumaça, né? Onde não tem. Mas consegui. Gostamos. Começamos bem. Palavra. A minha resposta é mais política, do Will já mais direta, né? Olha só. Confesso que eu gostei mais do William. Bom, tem uma outra que é meio parecida. Esse cara mandou assim: eu quero saber quem é que tem a palavra final para fechar as trades, porque o Tommy não é. Quem gostaria de falar primeiro? Vai lá, Will, com sua melhor resposta, então.
Não, a palavra final é do Tommy. Eu sempre vou ter que dar minha opinião como head coach. Também, se o GM começar a trazer jogador que não vai encaixar no meu time, não vai adiantar nada. Mas a palavra final é do general manager. Tome, chupa antes. Essa é a minha palavra. Boa. Tá melhorando. Deixa eu pegar um outro aqui. Depois tem um cara que fez uma pergunta muito boa, cara. Vou deixar por último. Tá. Esse daqui foi uma sugestão. Esse cara aqui falou que ia mandar uma sugestão pro Tommy. O Tommy, de vez em quando, deveria falar pelo time mais vezes e não toda hora dizer que vai consultar eles. E aí, Tommy? Tem algumas coisas que entram aqui no meu PV que são absurdos. Então, assim, principalmente quando vem do Schools. E do B3 também vem umas coisas absurdas, assim, que. Então eu filtro muita coisa e nem vai pro time. Eu falo, cara, isso aqui eu não vou nem mandar pro time, que é uma coisa que é tão absurda, tão idiota, essa proposta, que eu não vou levar pro time, não vou gastar o tempo do meu time. Mas quando é uma coisa que é minimamente interessante, ou que se a gente ajustar de alguma forma dá para evoluir, aí eu levo pro time, que é pra gente tomar decisão. Como eu falei, eu não vou tomar uma decisão sem consultar o meu head coach. Cada um tem aqui sua. E o Lucas também, né, nosso assistente. Cada um tem sua função aqui. Então, de forma alguma, eu vou passar por cima do meu head coach e tomar alguma decisão. Boa. William? Não, acho que a gente responde na outra e agora, acho que ficou bem completo, é bem na mesma linha de raciocínio, né? Acho que também não estava muito claro para todo mundo qual que eram as nossas funções, né? Então talvez surgisse essas dúvidas. Mas é isso aí, ó, a gente tem que trabalhar em sintonia com cada um na sua função. Inclusive, eu acho que esse tipo de pergunta é para tentar gerar algum tipo de discórdia entre a gente, mas não vai acontecer. O Eli é um que, inclusive, já veio com uma proposta que era para gerar uma racha no Wakanda, mas a gente é fechado, a gente é unido, não vai acontecer. A gente quer rachar esse elenco forte aí que vocês montaram. Nós somos o terror da liga, mas 2 aninhos vocês vão ver só. 1 ou 2. Vamos ver. A gente espera realmente. Pelo menos na minha opinião, estão fazendo um ótimo trabalho. Esse daqui, primeiro, ele mandou a provocação de cara, né? Meio parecido com o dos outros, e depois mandou uma pergunta bem interessante. Primeiro ele mandou: todo mundo já sabe como funciona aquela porra. Tommy aparece nas fotos por ser um cara bonito e tal, mas o William é quem manda em tudo. Depois ele mandou uma pergunta que eu achei bem legal. Agora, algo que eu queria saber: se alguma das movimentações feitas já gerou algum atrito na comissão, e qual das trades ou dispensas que eles mais se arrependeram de fazer ou de não fazer? Eu sei até quem perguntou essa daqui. Primeiro, pelo Tommy Bonito, muito obrigado. Então, com certeza veio do Doug isso daqui, porque o pessoal do Sul que gosta de apreciar a beleza dos outros, né? Então, obrigado, Doug, pelo bonito. Principalmente beleza masculina. Exatamente. E aí, respondendo a segunda parte, atrito não, foi como eu falei, assim, é democrático. Então, se foi decidido em democracia, não rola atrito. Teve o linebacker do Packers que a gente dispensou que doeu um pouco, assim. Hoje dói um pouco, mas zero atrito, assim. Era uma opção que a gente teve no momento, que a gente decidiu em conjunto, então não nos arrependemos. Qual que era o linebacker? Campbell, Devondre Campbell. Isso. Quando a gente entrou na liga, nosso time tinha acho que 12 jogadores a mais para dispensar. A gente não entendia porra nenhuma de IDP. A gente tinha jogado 1 ano de IDP, a gente desistiu, porque a gente não acompanhou. E a gente, com certeza, a gente assume que a gente não tinha experiência, não sabia. E o cara não vinha rendendo. Ele rendeu o ano passado algo que ele nunca rendeu na carreira dele. Não dá para saber também. Então, ressentimento, arrependimento, não, mas lógico que tem acertos e erros, né? Mas como o Tom falou, não tem como a gente concordar em tudo. Tem um jogador ou outro que a gente gosta ou não gosta, que nem o Tommy quis a porra do Amon Hassan Brown. Eu não queria ele no meu time, e hoje é o melhor wide receiver do nosso time. O Tommy acertou isso aí no feeling. Então, a gente discorda, mas nada de atrito, sério. Teve uma que vocês fizeram agora recentemente que, rapaz, foi o cara pisar e o cara começou a jogar. Vocês têm algum pacto, não é possível. Fala um pouco aí sobre o Christian Watson.
Bom, o Christian Watson, a gente combinou e eu convenci o pessoal, que também não estava muito on board nele, para o ano que vem. Porque o Lazar é o target do Aaron Rodgers na end zone hoje. Ele é um cara alto, forte, eu não vou lembrar a medida dele, mas é, sei lá, 6'5", 210 libras, qualquer coisa assim. E ele é free agent. Então pode ser que o ano que vem ele não tá mais lá e o Christian Watson tem o mesmo tamanho. Foi o primeiro wide receiver draftado pelo Packers. Se no primeiro jogo aquela bola longa ele não dropa, a gente tava com uma visão diferente do Christian Watson hoje em dia. Mas por causa daquele drop, aí lesão atrás de lesão, e não conseguiu jogar. Aí apareceu o segundo wide receiver que eles draftaram, que pareceu que ia tomar a cena. Aí todo mundo esqueceu do Watson, mas tinha um caminho para ele. Então pode ser que a gente vai ver esse caminho até mais cedo. Confesso que eu não gostava dele no draft, não. Eu achava ele muito cru. Mas nessas 2 últimas partidas ele jogou muito bem, né, Tony? Foi, jogou absurdamente bem, inclusive. E agora também, não era uma preocupação, mas o Packers pensou no Amari Rodgers também, né? É menos um recebedor que a gente tem aqui. Então, a gente confia bastante no nosso menino. Entendi. Foi uma boa adição, mais uma para a comissão de vocês. Acabaram aqui as perguntas, foram só essas 4. E eu pedi, antes de começar o podcast, para que vocês fizessem uma lista de GMs, do melhor para o pior. Eu pedi para vocês entrar em consenso, mas eu vou perguntar para cada um, pode ser? A gente entrou em consenso, mas pode ser. Então tá bom. Então vai ser a mesma lista? Vocês É concordam a mesma com a lista. A gente concorda com a lista. Ah, tá. Então tá bom. Então pode mandar. Eu quero do pior pro melhor. Ok, daí, Will. Vai lá, Tommy. Então tá bom. Do pior pro melhor, tá? Nossa E lista o porquê, aqui. hein? E o porquê. Vocês podem revezar no porquê. Tá bom, combinado. E na nossa lista a gente se tirou da lista, então. Não, a gente tá aqui, a gente tá na lista, desculpa. A gente tá incluso na lista aqui, dos logos que a gente tirou. Do pior pro melhor, então. Acho que o pior que a gente tem aqui esse ano, deve ser consenso na liga, é o Wendler. Então, assim, o Wendler esse ano, ele tá no momento de rebuild ali, mas a gente esperava mais do time dele, mais movimentações dele, as adições também. Então a gente entende que o Wendler esse ano tá pecando bastante com a liga. Tá. O próximo, William, por favor. Inclusive, só um parênteses bem rápido. No momento da gravação aqui da liga, é aniversário do Wendler. Então, filho, parabéns. Papai ama você, se cuida, tá? E o presentinho tá chegando aí. Eu sei que eu fui um pai meio ausente nos últimos tempos, mas o papai vai olhar pra você agora, tá? Sensacional. William, qual que é o nono GM aí da lista de vocês? Em nono veio o B3. Que o B3, a expectativa com o time dele, com o draft bom dele, pô, o cara fez até o mock draft, o cara entende do negócio, mas não tá rendendo, pô. Era para ele tá brigando para subir pro top 5 e não tá mostrando resultado. Acho que esses dois GMs têm uma coisa muito em comum, que é eles não... Eu acho que eles não levaram a liga com seriedade essa temporada, não se movimentaram. Você vê que dificilmente eles estão aí no privado procurando troca, essas coisas. O Wendler agora que mudou um pouquinho, tá com a cabeça no próximo ano, mas tarde demais. Tommy, o oitavo? O oitavo lugar, a gente colocou o Doug. Então, assim, o Doug, a gente sabe que ele tá claramente aqui no rebuild, não tem que não declarado também aqui. Então, algumas decisões dele foram contestadas também, algumas escalações a liga também contestou. Na última rodada aqui, no finalzinho aqui, ele vem apresentando alguns resultados, então dá para ver que algumas decisões que foram contestadas aqui estão dando um pouco de resultado, né? Mas ainda assim a gente coloca ele aqui nessa antepenúltima posição. Tá, lembrando que é de GM, né? Não é sobre campanha. Uhum. Tá bom, excelente. William, sétimo. Até complementando aqui, veio... rapidinho, desculpa, ele complementando, a gente fez uma analogia aqui de que a gente não está avaliando o carro, e sim o piloto, né?
Então a gente levou em consideração nessa lista o piloto do carro mesmo. Boa. Gostei. William, sétimo, por favor. Aí vem o Wilderlan, porque ele parece que quer sair do top 5. O time tá ficando velho, parece que ele é uma dentro, uma fora, não demonstra estar brigando para ser um dos melhores GMs hoje. Gostei do Wilderlan em sétimo na lista de vocês. Tome, o sexto. Cara, o sexto é um cara que tá bem atrapalhado com provas, tá bem atrapalhado com faculdade, tá bem atrapalhado com tudo, né? Por mais que seja janeiro, fevereiro, março, junho, julho, tá atrapalhado aqui. Mas é o Thiago. O Thiago tá aqui nessa posição aqui pra gente. E a justificativa já foi dada, né? Ai. Tô adorando esse podcast. O quinto, William. Aí vem o João. É bem parecido, João e Thiago, eles têm ótimos times, pontuam, dão resultado, mas o que eles estão fazendo para melhorar o time? Qual que é a atuação deles como GM para manter o time no alto? Parece que eles não estão vendo que o bonde está passando. O bonde tá passando, realmente. Tome, o quarto. Cara, quarto lugar, eu vou colocar no quarto lugar, não no sentido de desmerecimento. Aqui pra mim já é merecimento, tá? Em quarto eu vou colocar o JP. Eu acho que, assim, quando começou o ano, o JP ele era bem questionado pela liga, pela pouca movimentação em trade. Free agency ele não visitava tanto como a gente se imaginava ali, era mais pontual no free agency. Então, ele foi bem contestado. Eu acho que ele começou a apresentar resultado. Uma diferença que a gente nota grande assim, entre o time dele e o meu time, que tem características parecidas, né, de estar se refazendo na liga, é que ele tem um ataque um pouco mais estruturado que a gente tem aqui. E ele acreditou. Ele acreditou bastante no time dele, tá ali aos poucos movimentando o time. É um cara que tem muitas escolhas altas no ano que vem no draft, então ele pode fazer um estrago muito grande na liga. Então a gente coloca o JP aqui como quarto colocado e a gente fica feliz, inclusive, que assim, que nós dois que entramos aqui pro final, eu e o JP, entramos com esse nível de comprometimento, de entrega. Então acho que vai balançar um pouco essa liga aqui nos próximos anos. E, inclusive, JP, a gente quer um podcast com você, viu? Já fica aí o convite. Se estiver disposto a ouvir as críticas aí que os meninos ouviram, será sempre bem-vindo. Mas tem que ser rápido, né? Porque se passar de 30 minutos já não é mais express, como ele disse, ele não vai ouvir. Aí já não é mais express. William, o terceiro. O terceiro é nós. O terceiro é o Tommy. Pô, o time que a gente pegou tinha uma vitória por ano. Primeiro ano a gente vendeu todo mundo. Vendeu o Fournette, Henry, os defensores com o Littleton, Chase Edmonds, vendeu todo mundo e 2 vitórias, dobrou. Terceiro ano, 4 vitórias, já dobramos de novo. Tem que estar nas cabeças. O trabalho tá dando resultado. No último podcast eu coloquei vocês em terceiro também. O Pedro me perguntou quais eram os 3 melhores GMs da liga atualmente. Eu coloquei vocês em terceiro também. Tome, o segundo. Segundo lugar, a gente colocou Edlin. Acho que você tem uma estratégia muito bem definida, um time bom, um time que mescla bem boas peças de ataque, com defesa. Você conseguiu fazer um draft muito bom esse ano também. Abdicou dos próximos anos de draft aqui, mas você tem um time novo também aqui em mãos, que pode render bastante. Então a gente colocou você aqui na segunda colocação. Muito bom, muito bom. William, primeiro. Bom, em primeiro ficou o primeiro da liga, né? O Pedro. Realmente, tem um trabalho bom, tem um time bom, mas ele mantém o time bom e tá dando certo, não tem crítica, né? Acho que é bem claro. Acho que a maior virtude dele foi ter conseguido manter esse time, né? Tipo, é um time que, sei, vocês entraram agora na liga, mas é um time que ele mantém a base desde 2019, mais ou menos. Então, bem interessante ver essa visão de vocês que estão chegando agora, conseguir ter essa visão geral, entendeu? Sem ter todo o histórico.
mais ou menos. Agora a gente vai para os insultos. Eu quero trabalhar com insultos aqui. Vamos começar de leve. Vamos falar das logos. Cara, as logos, do pior para o melhor. William, começa com o 10º, você. Tá. A nossa lista ficou sem o Wakanda Huskies, então eu tenho que começar pelo 9º. Então, foram 9 só que a gente elencou. Isso. O último. Então, o último é o do Skulls. Pô, esse logo do Skulls não dá. Precisa ser reformulado. É muito ultrapassado. É igual quando você vê aqueles logos da NFL da década de 40. Você fala, nossa senhora, o computador não estava desenvolvido ainda, né? Porra, não tem pé nem cabeça. Nada. Não tem nada de bom. Me surpreende o nono lugar. Realmente a logo dos Skulls não é uma das mais bonitas, mas estando em último me surpreende. Mas gostei da definição. Tommy, o 8º? Cara, o 8º lugar a gente colocou o El Paso. Eu acho que o meu filho de 9 anos aqui com um pente na mão faz uma coisa melhor que isso daqui, de verdade mesmo. Enfim, é um formato que não é interessante, a escrita aqui não agrega. Assim, a gente vê que os outros logos assim tem mais contexto, né? Você vê uma coisa mais bonita, mais bem desenhada ali. Eu acho que no momento de criação aqui a pessoa não estava inspirada, não. Rapaz, eu passo em 8º. Muito interessante, muito. William, o 7º? Olha, o 7º brigava muito bem também para ficar entre os últimos, mas acabamos com mais críticas nos outros dois, mas 49ers. Porra, você tem um logo com uma das menores criatividades da NFL, aí você vai lá e copia. O negócio já não é criativo no profissional, aí você copia. Pô, é muito ruim. O nome, o logo, tudo, é muito preguiçoso. Cara, você definiu perfeitamente. Preguiçoso, cara. Além de ser um plágio, é igual você falou, cara, é um plágio das piores logos da NFL. É tipo o Tommy pegar e fazer um plágio da logo do Green Bay Packers, tá ligado? Georgia, né? Do Goiásão. Negócio que não faz sentido, tá ligado? Gostei. O próximo, Tommy, por favor. Cara, o próximo a gente colocou aqui o Rio Scorpions. É difícil. Assim, você tatuaria esse negócio no seu corpo, mas nem ferrando. É um negócio assim, as cores não bacana, não ornam aqui também, não, enfim. E você pensa em Rio Scorpions, você poderia fazer um negócio tão mais elaborado, tão mais bonito. Mas esse aqui, se eu virar de ponta cabeça, parece que é a mesma coisa que estive olhando de pé, cara. Então, assim, esse também é um logo que é horrível pra gente. A minha maior crítica ao logo do Rio Scorpions, mano, é que não parece um escorpião essa porra, velho. Ela parece uma metralhadora, uma pica, parece qualquer coisa, mano, mas não tem um escorpião ali nem fudendo. Isso aqui é aquele exame que você faz no psiquiatra, sabe? Que o que você enxerga aqui? Se você virar cada um dos lados, você vê uma coisa diferente aqui, sabe? Eu não sei se a brincadeira era essa mesmo, mas enfim, é a nossa sensação. Próximo, William. O próximo é o Pirates. É até bonitinho, é legal, né? Mas é cópia, né? Só trocou a cor dos Patriots. Então, tá na metade da tabela. Nada de mais, nada de menos. Meio termo. Essa é uma que a maioria da galera coloca em primeiro. É interessante ver a opinião de vocês nesse sentido, né? Normalmente Pirates, El Paso são logos que a galera coloca lá na frente. Vocês estão dando uma outra visão ao assunto que eu acho bem, bem interessante. Tommy, o próximo. Cara, o próximo que a gente colocou aqui também, aí já começa a ficar uns logos assim interessantes. Então a gente botou o Minas Dragons. Então assim, a gente vê que é clean, é o formato do dragão aqui com o dedo do Dragons, né? Então assim, é clean, não é bonito, nossa senhora, coisa linda, maravilhosa, mas é interessante, começa a ficar interessante. Eu acho esse logo muito subestimado. Acho muito subestimado. Talvez porque ele não tenha uma... Vocês colocaram numa posição que eu acho bacana. Mas assim, pela maioria da liga, eu acho que ele não... por ele não ter essa vibe, assim, de tipo... Porra, um mascote logo de cara, tá ligado?
Tipo, é um negócio assim que você vê ali a identidade do time ali. Mas, pô, é um negócio muito bem elaborado, esse D com o dragão, tipo, contornando o D. É uma coisa bem diferente até do que das outras. Opa, o filho do Tommy está animado, galera! William, o próximo. Agora vem o Bulls. Bulls é interessante, Bulls é legal. Então, mostra um time forte. É um logo bonito. Sem querer Tá. puxar muito o saco do mediador. Não, que isso. Hoje eu tô só como apresentador, eu nem conheço esse filho da puta que comanda o Thunderbolts. Tommy, o próximo. A gente já tá no segundo ou terceiro? Agora já é o segundo. Segundo, né? Cara, em segundo a gente colocou o Minas Kraken. Esse logo, particularmente, eu acho ele muito bonito ali, a parte do triângulo mineiro, com o Kraken se desenrolando em cima dele. Então, eu acho que foi bem pensado, bem construído. É um logo que é bem bonito mesmo aqui. Figura aqui na segunda posição pra gente. É legal que você pegou a referência do triângulo da bandeira de Minas Gerais. Eu não gosto muito dessa logo, tá? Pra mim ela é uma das últimas. Porque o maior problema dela é que o Kraken é uma lula. É uma lula gigante. O maluco botou um polvo, tá ligado? Mas interessante ver a opinião de vocês. Você tem um bom ponto, inclusive, realmente. William, a primeira de vocês. Nosso campeão ficou Blind Refs. Essa zebra tá muito moderna e tem uma representatividade muito legal com o nome do time e as zebras e juiz cego, que todo mundo reclama. Pô, isso é sensacional. O nome, logo, tá de parabéns. Eu gosto muito da do Blind Refs também. Muito. É outra meio subestimada, que às vezes fica esquecido lá no meio. Pode Eu não falar. sei se. Não, eu falei que eu não sei se eu cheguei a comentar porque como eu tô lá no dia a dia da liga, então pra mim algumas coisas são muito claras, né? E às vezes pro meu time não são tantas assim. Então eu não sei se eu cheguei a comentar com você, Will, mas o JP ele é árbitro de futebol americano. Sim. Então por isso o Blind Drafts. Sim. Você avisou a gente. Muito legal a referência. A referência, acho que vocês votaram assim num conjunto, né? A referência, quem é que tá no comando e. Cara, até o mascote dele combina. Você já viu o mascote dele lá no Sleeper? São aqueles peixinhos que são árbitros. Eu acho isso muito da hora, velho. Muito engraçado. Cara, para terminar o podcast, a gente tá batendo 32 minutos. Eu quero que vocês dois, agora eu quero separadamente. Eu não pedi isso antes no PV para ser surpreso realmente. Pode ser primeiro o William, depois o Tommy. Os dois caras mais burros da liga. É pra ofender mesmo. É para ofender, pode ficar à vontade. Aqui não tem censura, não. Bom, os dois caras mais burros. Não é muito difícil, não. Tá aí o Hilderlan e o Wendler. Por quê? Na lata. Porque eles não têm. Eles não conseguem seguir uma linha de raciocínio. Se é rebuild, se é para esse ano, se eu quero jogador novo, se eu quero jogador velho, ou se eu vou fazer uma proposta esdrúxula que não faz o menor sentido. Eles não têm coerência. Então, é isso aí. Não tem coerência. Boa definição. Tommy? Cara, a sintonia é muito grande mesmo aqui dentro de Wakanda, viu? Porque a minha lista é exatamente a mesma. O Wilder Lixo e o meu filhinho Wender. O Wilde, assim, cara, depois que o Raoni saiu, ele se perdeu. Ele não sabe mais o que fazer. Ele não consegue mais negociar com ninguém. É muito difícil fazer algum tipo de negócio com ele. A linha de argumentação que ele tenta vir com a gente também, esdrúxula também. Então, é difícil. É realmente difícil. E o Wendler é a mesma coisa, assim, o Wendler ele perde, às vezes, algumas oportunidades de fazer negócio, assim, já negociou várias vezes também, teve algumas que não conseguiram evoluir, porque não conseguia destravar também, tinha convicções dele que não tinham base, sabe? Então, eu também coloco esses dois nessa lista aqui também. Mas o Wendler, por ser meu filho, estou
educando ele, estou criando ele. Vou botar no Kumon, uma escolinha mais bonitinha. Eu entendo que ele vai tirar esse posto aqui também dos mais burros da liga, tá? O Wilderluck, ele tá... Posso... Só rapidinho, William. O Wilderluck, ele tava bloqueado pelo JP por conta das propostas que ele mandava pro JP. Não sei se foi desbloqueado, não sei como é que anda a relação dos dois. Mas vai lá, William. Posso fazer um exposed aqui? Opa! Era forçar a barra de todo jeito, subir uma oferta e proposta. Podia estar em Wakanda Huskies sendo chacota, Clyde Edwards-Helaire e Cam Akers. Os dois eram para estar lá. Mas não quiseram vender de jeito nenhum, porque não quiseram acertar nem first round. Olha o absurdo que chegou. Foi um absurdo. E pelo que eu fiquei sabendo, acho que teve mais gente oferecendo first round nesses dois. E eu já falei disso nos outros podcasts, né? Tipo, cara, não adianta você comprar um carro top em 2016 e querer vender pelo mesmo valor em 2023, entendeu? As coisas mudam de preço, algumas coisas valorizam, obviamente, porque a gente não tá falando de veículo, a gente tá falando de jogador, mas também tem coisas que desvalorizam, então vamos ver se ele começa a entender nos próximos anos. Cara, eu queria saber, por último, a impressão de vocês da liga, assim, no momento que vocês chegaram até agora, quando vocês entraram, e qual é a sua impressão agora? Acho que assim, quando a gente recebeu o convite para entrar na liga, que a gente teve que fazer até uma provinha aqui, para ver se a gente era capacitado ou não para entrar na liga, já demonstrou o nível de seriedade que ela tinha. Já demonstrou pra gente assim que não era uma liga que a gente ia uma vez por semana entrar, fazer alguma coisinha e tá bom, já seria o suficiente para a liga. A gente teria que se empenhar, a gente teria que se dedicar, porque a liga ela exige isso de você. E se você não dá o nível de atenção necessário, você é comido vivo e até tirado da liga. Então, assim, isso. Então a gente já entrou na liga imaginando que teria esse nível de profissionalismo. Só que superou nossas expectativas. Assim, a gente tinha uma régua alta e foi acima da nossa régua. Então, a visão de Power Ranks que vocês fazem, o podcast, o material todo que é disponibilizado dos confrontos semanais, os estádios, inclusive, que cada um tem os estádios que vão fazer a disputa do Fireball. Então, assim, a liga de verdade surpreendeu muito as nossas expectativas. E isso acaba sendo até ruim, porque em outras ligas a gente espera que todos tenham esse mesmo nível de comprometimento, né? Quando a gente joga em outras ligas aqui. E quando a gente não tem pessoas tão comprometidas, pessoas tão assíduas assim, acaba as outras ligas ficando, puta, mas a gente queria que a liga tivesse ali o mesmo sentimento, o mesmo engajamento que tem lá na Fogo, sabe? A gente queria trazer essa visão para as demais também. Então, superou muito as nossas expectativas, na minha visão. Interessante essa sua visão, porque às vezes a gente... Assim, eu e o Douglas, a gente criou a Liga em 2018 de um grupo completamente aleatório, que a nossa ideia era juntar... Era um grupo... Vou resumir para vocês, tá? Era um grupo gigantesco, que a gente estava com mais de 100 pessoas, e a gente decidiu fazer jogar o Fantasy e tentar incluir o máximo de pessoas possíveis. Aí que surgiu a ideia da Liga Avatar. O que a gente fez? A gente criou uma Liga Fogo, uma Liga Água, uma Liga Terra, uma Liga Ar, teve até outras ligas no primeiro ano. E, tipo assim, a gente ia fazer os melhores se enfrentarem nos próximos anos, entendeu? Nos anos seguintes. Cara, e acabou que a Liga Fogo, eu não sei se porque, tipo assim, eu e o Douglas, que fomos os idealizadores da Liga Avatar, acabamos caindo na mesma liga, mas assim, a Liga Fogo, ela acabou se tornando mais que uma liga de fantasy normal, né? Então, eu acho bem interessante. William, qual a sua visão? É muito legal participar da Liga Fogo. Eu fiquei muito feliz depois que a gente começou. Não sabia muito o que esperar. Era mais uma liga de fantasy, mas ter todo mundo engajado é muito legal. É diferente do que nem o Tommy falou, de ligas tradicionais, os home leagues, né? Que os americanos falam. E, assim, na parte técnica do jogo é muito legal. Tá todo mundo engajado, todo mundo participando.
Agora, todos os extras são muito legais. Podcast e esses adicionais, né? O entorno do jogo para trazer algo diferente, algo mais legal, uma brincadeira e virar esse relacionamento entre vocês. E outra coisa, e gente do país inteiro. Ou não do país inteiro, mas de vários estados diferentes. Não é aquele grupinho de amigos de sempre, que jogava junto ou estudou junto e tal. Isso é muito legal também, a diversidade. É muito legal a diversidade. Pela primeira vez na Liga, a gente tem 3 GMs do mesmo estado, que isso só aconteceu com a entrada do JP, né? E agora a gente tem 3 GMs do Rio de Janeiro. 3 ladrões. Mas assim, nunca tinha tido antes, entendeu? 3 GMs assim do mesmo estado, bem interessante, realmente. Bom, a gente vai ficando por aqui, estamos batendo 40 minutos. Se passar disso, o JP não escuta. Então, a gente tá com essa meta aí do JP escutar todos os podcasts até agora. Não vamos subir uma hashtag que não é o Incendiando a Liga, eu só quero agradecer aí a participação de vocês. Tanto aqui como na Liga como um todo, a gente trocava de GM quase todo ano, porque todo GM que batia aí... Bom, vocês viram como é que o time tá, né? Como é que o time tava na hora que vocês assumiram. A gente não tem veto de trade, mas a gente busca trocar quando vê que um GM ali tá prejudicando o andamento da Liga, e eu acho que, assim, se vocês continuarem interessados pela Liga, engajados e tal, esse time vai deixar de ser uma preocupação pra gente. Já deixou, na verdade. Então, parabéns aí pra vocês. Obrigadão, de verdade mesmo. A gente, como a gente mencionou, né, a gente gosta bastante de participação na Liga e a gente vem forte, tá? Nós temos escolhas ano que vem, temos próximas escolhas aqui, temos algumas needs também aqui. E então, assim, o que eu brinco na Liga e eu continuo falando aqui esse ano, se veio de pau mole, se veio o Molengão pro nosso lado aqui, vai tomar sarrafo. O Wakanda vai passar por cima, não quero nem saber. Então, o time que era chacota até então, hoje já é preocupação. Hoje o nosso time já machuca, já agride. E vai agredir mais ainda nos próximos anos, pode ter certeza absoluta. Concordo. William? É isso aí, então, um bom resumo, foi um bom podcast. Obrigado pelo convite. E a gente entrou com a meta e a gente vai chegar nesse objetivo aí, que é Playoffs 2023. Adiantando aí, pode marcar. Muito bom. Previsão ousada. Eu não acho difícil acontecer, não. Mas se não acontecer, a galera vai lembrar, hein? A galera gosta do trash talk no grupo. Cara, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que escutaram até aqui e fazem essa melhor liga de fantasy do Brasil. É isso. Falou e tchau, tchau. Valeu.